Olá, tudo bem? Sou Adílio. Vou direto ao ponto. Você sabia que a Revolução Constitucionalista de 1932 mudou para sempre o destino das mulheres brasileiras? Uma guerra civil que São Paulo travou sozinha contra o governo federal não apenas marcou história, ela conquistou direitos que transformaram nossa democracia. Antes de acontecer a Revolução Constitucionalista, 32, veio a Revolução de 1930, ou golpe. Foi mais que um simples episódio político. Foi o estupim de uma transformação profunda na alma do Brasil. Um país marcado pelo domínio das oligarquias do café e do leite, onde o poder se alternava silenciosamente entre São Paulo e Minas Gerais. A ordem vigente parecia imutável, quase eterna. Porém, a aparente estabilidade escondia tensões e que fermentavam sob a superfície. Quando Wall Street, em Nova York, a crise da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York, despencou em outubro de 29, ou chamada crise de 29, o café brasileiro, nosso principal produto de exportação, perdeu mercado. São Paulo dependia dessas exportações e mergulhou em uma crise sem precedentes. Foi na política que a verdadeira explosão aconteceu. A eleição presidencial de 1930, vencida por Júlio Prestes, mais contestada por provas de injustiça, foi o estupim que rompeu o silêncio. A morte violenta de João Pessoa, vice de Vargas, incendiou os ânimos e serviu de pretexto para a mobilização que formavam e ansiavam por mudanças. Em poucos dias, um movimento que misturava esperança e revolta e ambição derrubou o presidente Washington Luiz e impediu do eleito e colocou Vargas no poder. Foi um golpe, sem dúvida, um golpe com rompeu com a legalidade constitucional, fechou o Congresso, instaurou um governo provisório autoritário, mas também foi uma revolução. Não apenas pela violência, mas pela promessa de um Brasil novo, onde as velhas oligarquias seriam desafiadas e a voz das novas forças sociais, industriais e urbanas começaram a se fazer ouvida. Mas, em 1932, que a história tomou um rumo inesperado. 4 jovens estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos em uma manifestação pacífica, contra Vargas, de São Paulo, que deram as iniciais de um movimento chamado MMDC, que se tornou símbolo da resistência paulista contra o governo Vargas. Foi extraordinário. Imagina só, 200 mil pessoas tomaram as ruas de São Paulo, mais de 200 mil homens pegaram em armas, mas aqui estão os que pouco sabem. 72 mulheres se voluntariaram para a guerra. Isso representava 15% de toda a população feminina de São Paulo. Essas mulheres não ficaram apenas na retaguarda. Elas produziram uniforme, organizaram os hospitais, cuidaram dos feridos e, pasmem, muitos vestiram uniformes e foram para frente, para a linha de frente, como Maria Estela Schreiber e Maria José Bezerra, que não são apenas dois nomes, mas que representam milhares de mulheres que quebraram barreiras e desafiaram preconceitos na época. São Paulo perdeu militarmente. A Revolução Constitucionalista, mas conquistou
algo muito maior, a promessa de uma nova Constituição. E antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, 24 de fevereiro de 1932, Vargas assinou o decreto concedendo voto às mulheres brasileiras. A participação heróica das mulheres na Revolução Constitucionalista provou que elas mereciam não apenas votar, mas participar ativamente da vida política. E em 1984, com a nova Constituição constituída pela Revolução, e o voto feminino tornou-se universal, sendo o país um dos primeiros países do mundo a fazer as mulheres votarem. Mas não eram todos, tem algumas exceções. E Vargas não parou por aí. Ele criou o Ministério do Trabalho, Carteira de Trabalho, CLT, Educação, Consolidação de Leis de Trabalho, Salário Mínimo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce. São empresas que, para fazer geladeira, não tinha chapa de aço. Não tinha nada, não tinha fazer o que fazer, não tinha essa indústria de base que fala. Assim, a Revolução Constitucionalista de 1932, nascida de uma crise de 1929, não apenas lutou por uma nova Constituição, mas também consolidou o voto feminino. As mulheres paulistas que pegaram em armas e organizaram a resistência provaram que mereciam participar da democracia brasileira. E você sabia que a Revolução Constitucionalista de 32 foi fundamental para o direito das mulheres do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Inscreva no canal e ative o sininho para dar o din-din. E não perca nossos próximos vídeos. Obrigado, serei nas 24 horas.